Entendendo a Bíblia em boa companhia e a tua fé, exatamente como você é, tal qual você pensa em seu coração sobre você mesmo, assim você é. Quem nos ensina isso é Salomão em Provérbios capítulo 3, verso 7. Essa lição nos leva a uma compreensão maior, porque dize-me com quem tu andas e te direi quem és, é já muito conhecido também, assim como a transformação de homens, pessoas pelo meio, porque somos o fruto do meio, isso já é bem conhecido. Ao contemplarmos, no entanto, a fé que vem do alto, a palavra de Deus, nossos neurônios fazem com que nós sejamos transformados à imagem e semelhança daquele que nos criou, novamente resplandecendo o rosto de Deus. Não vamos mais andar nus pelo pecado, envergonhados diante do universo pelos nossos pecados, mas pela fé, pela transformação que a fé produz em nosso coração, em nosso ser, cada dia mais ficamos semelhantes a Ele. Não é, portanto, apenas uma fé para a salvação. Não é apenas uma fé para que possamos compreender as coisas, mas uma fé de transformação, porque a fé sem obras é morta, já dizia o irmão de Jesus. Jesus pregou, repartiu o pão, e os próprios irmãos dele, os seus discípulos, também traduziram esse exato pensamento. Percebe? Porque como o homem se imagina, assim ele é. E como é que a gente se imagina? A gente vê que pessoas são bem-sucedidas porque acreditam em si mesmos, acreditam no que fazem e prosperam. Mas existem outras pessoas que andam cabisbaixas, sempre tateando, não são seguras, traduzem insegurança e não prosperam. Mas o que é prosperidade? Alguns acreditam na prosperidade financeira, idolatram o dinheiro, vivem para o dinheiro, são escravizados pelo dinheiro. Quanto mais acumulam riquezas, mais dinheiro têm, também mais escravos ficam do próprio dinheiro. Tem que cuidar dos seus posses, dos seus bens para que ninguém tome. São muitos empregados, são muitos bens a cuidar, a zelar, e isso toma a vida da pessoa. Ela vive prostrada diante desse ídolo, desse Deus que escolheu. Não que a riqueza não possa ser uma bênção, e assim ela é uma bênção quando não é uma bênção somente para a pessoa, mas para aqueles que a rodeiam também, quando ela é edificante. Mas nós vemos que a riqueza e a pobreza são atributos do homem. Ele está envolvido pelo meio. E muitas vezes nós vemos uma família pobre, vemos uma cidade, um bairro pobre. Nós vemos também uma nação inteira pobre. Muitas vezes pobre porque a fé não acompanhou. Nós temos países que são como a Índia, como alguns lugares na África, que são extremamente pobres. Assim aqui no Brasil também, certos bairros, certas pessoas, porque vivem num contexto de pobreza. A sua fé não foi fincada na palavra de Deus. Ali eles não conseguiram as bênçãos de Deus, porque estão se dobrando a ídolos de pau, ídolos de pedra. Mesmo aqui e agora, pessoas se desviam da luz verdadeira para o olhar dos ídolos, um olhar entristecido, cabisbaixo, um olhar que os conduz a uma reflexão de que o santo intocável eu nunca serei igual, e eu, pobre pecador, que preciso da intercessão do ídolo. Mas Jesus é o nosso intercessor, e ele diz que nós não precisamos mais andar envergonhados, nós podemos andar de cabeça alta diante do universo. O ateu, coitado, ele não tem uma origem divina, ele não tem o cuidado divino, ele vive só nesse mundo. Por isso, o índice de suicídio entre os ateus é tão alto, assim como também países como o Japão, onde o ateísmo é muito forte, e em outros lugares da Europa, também as pessoas vivem tristes e perseguidas pelo senso de solidão. Mas quando estamos sós, mesmo na prisão como Paulo, nós temos o louvor nos lábios. Quando nós estamos como Jó sendo perseguidos, a fé nos leva a crer naquele que é maior que nós, naquele que é a nossa salvação. Às vezes as pessoas acreditam em outras pessoas e aí sim
não leram na Bíblia: maldito o homem que confia no homem. Depositam toda a sua confiança numa pessoa, seja ela parente, seja amigo ou até inimigo, vivem em função daquela pessoa. E a sua vida se torna então uma vida servil, uma vida sem propósito, uma vida que acaba onde começa a vida da outra pessoa. É muito bom vivermos em sociedade e o meu direito termina exatamente onde começa o do outro. Isso é vida em sociedade. Mas quando eu me dedico, ponho toda a minha vida aos pés daquela outra pessoa, essa escravidão, desta escravidão, Cristo nos libertou. Não para que fôssemos escravos do mundo, das coisas do mundo, das pessoas do mundo, mas para estarmos diante dos cuidados do Deus eterno, aquele que tudo fez e a todos fez e ama a todos igualmente. Nós não temos então que sujeitar a mulher porque ela foi tirada da nossa costela. A mulher não precisa viver submissa, tampouco o homem rastejante. Os filhos não devem dominar, mas devem conviver em uma harmonia, porque esta é a fé que nos traduz uma perfeita similitude àquele que nos criou. Bem, nós vemos que em Sofonias capítulo 1, verso 12, na última parte, nos diz: muitas pessoas acreditam que Deus não age nem para o bem e nem para o mal. É um Deus inerte, ou nem acreditam em Deus. E temos também aquelas pessoas que são evolucionistas, que creem que vieram de seres inferiores e vivem em inferioridade. Se sentem superiores à animália, um objeto da criação, mas nós temos um Deus do qual fomos feitos à sua imagem e semelhança. Um Deus que cuida de nós, que zela por nós. Mas voltemos a Sofonias, capítulo 1, versos 12, última parte. O Senhor nada fará nem bem nem mal. Dizem, e aí vamos ler a primeira parte do verso 12. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas, castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com seus resíduos, que pensam: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Sabemos então que a nossa atitude enfrentará um juízo. Nós temos fé e salvação pela graça. Mas se a fé não transforma, se a fé não capacita para uma vida maior com Deus, então ela não é uma fé operante, não é uma fé de verdade. Eu vejo algumas pessoas que saem para a rua e dizem que vai chover e não levam guarda-chuva. Outras pessoas dizem que o tempo será bom e levam guarda-chuva. Essa fé é fraca, o exterior não mostra a convicção, não leva a pessoa àquela reflexão correta sobre o que ela mesma está dizendo. Ellen White nos traz algumas mensagens bastante inspiradoras e eu provoco a leitura de Mensagens Escolhidas, em volume 1, página 367. Lemos: a única maneira pela qual o pecador pode alcançar a justiça é a fé. Pela fé ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica e ama seu Filho, e é assim que a fé é imputada como justiça. A pessoa arrependida e crente Deus a trata como se fosse justa e a ama tal qual seu filho. Sob essa luz, nós estamos então esperançosos, porque estamos nesse mundo de aflições, repleto de aflições. A nossa fé fraqueja, nossa atitude fraqueja. Muitas vezes entramos em pecado e em tentação, mas temos um libertador e Deus leva em conta a justiça imputada a nós por Cristo Jesus. Assim, a justificação é aquela que alcançou o ladrão na cruz. É obra de um instante. É obra da aceita o Senhor teu Deus e será salvo. Aceita Jesus Cristo e será salvo. A salvação, portanto, não é algo que acontece durante o correr de muito tempo. Se alguém está se afogando, morrendo afogado, e o bombeiro não chega, a pessoa não chega ao socorro, ela morre. Nós precisamos da salvação, a justificação, imediatamente na nossa vida. Mas o fruto dessa justificação é nos tornarmos mais semelhantes àquele que é o autor da justiça. É sermos semelhantes ao nosso Deus cada dia mais, porque somos frutos do meio e se contemplamos a Jesus e a sua salvação, a sua graça, é impossível estarmos pecadeiros enquanto miramos a palavra de Deus, os atos de Jesus.
somos consternados, influenciados, estamos então no meio de anjos de Deus e somos frutos desse meio. Mas quando voltamos as costas para o passado, como a porca que torna o lodo na parábola em que Jesus explica que a porca foi lavada, sobre o seu focinho foram colocadas pérolas, colares, joias, e assim que solta ela tornou ao lodo. Essa é a pessoa que foi justificada, abandona a fé, abandona a graça e prefere voltar ao mundo de pecado, à escravidão, ao lodo. Mas nós temos um Salvador que completa o meu desejo de ser bom. É Ele quem resplandece o seu rosto no meu. Eu passo a ser parecido. Eu já disse, os neurônios espelho começam a copiar aquilo que nós estamos vivendo. E a Lisley costuma dizer nas suas lives que nós somos fruto de 5 pessoas com as quais convivemos. Por falar em 5, você já assistiu 5 Minutos Vem Entende, ou resumo desse programa diariamente com você? Para você curtir, compartilhar, seguir, ore por mim, estaremos orando por você também. Mas não perca todos os dias Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, ampliando a compreensão do tema anteriormente apresentado, nós vamos avançando para o alvo que é Jesus. E também, no Mensagens Escolhidas agora no volume 3, página 191, nós lemos de Ellen White. Quando por meio de arrependimento e fé aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa os nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. Qual é a pena para a transgressão da lei? O salário do pecado é a morte. Essa pena está suspensa, ela não existe, porque Cristo se apresenta como justo. O pecador se encontra então diante de Deus como uma pessoa justa. Desfruta o favor do céu e por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e o Filho. Então há uma outra obra a ser realizada, e esta de natureza progressiva. A pessoa deve ser santificada pela verdade. Isso também é realizado pela fé, pois é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Qual é o alvo, então, da vinda de Jesus? A graça. E que mais? A fé, que nós então somos contemplados com a graça, com a benevolência de Deus e agora acreditamos. E com isso somos assemelhados a Ele. Dia a dia passamos a ser semelhantes a Ele, copiando os seus atos, ouvindo essas histórias de amor. Nós temos que ser semelhantes. Se não há essa transformação, a fé é igual a daquele que saiu dizendo que não ia chover, mas levou o guarda-chuva. Os outros olham para ele e dizem: esse camarada não tem coerência no que diz. E ainda, nós vemos também de Ellen White em Mensagens Escolhidas, agora na página 199 do volume 3. Nossa aceitação por Deus só é segura por meio de seu Filho amado, e as boas obras são apenas o resultado da atuação do seu amor que perdoa o pecado. Não constitui um crédito para nós e nada nos é atribuído pelas nossas boas obras que possamos usar para reivindicar uma parte da nossa salvação. O crente não pode apresentar suas boas obras como argumento para a sua salvação, porque as boas obras são tão essenciais para a vida cristã. Por quê? Bem, na nossa vida cristã nós temos que refletir aquilo que acreditamos, aquilo em quem acreditamos. Nós temos que ter a imagem daquele a quem seguimos. Lembra quando Jesus estava ali sendo julgado, maltratado, esbofeteado? Ali estava Pedro. E Jesus tinha dito que ele trairia Jesus três vezes antes que o galo cantasse pela segunda vez naquela noite. Ele tinha sido divertido. Mas ali estava ele e a serva do sacerdote, aquela pessoa que trabalhava na casa, disse: você também é um deles. E ele negou. Depois ela viu ele de novo em outro lugar onde ele havia ido mais para longe. E ela disse: você é um deles, sim. Porque tua fala te condena, o teu jeito te condena, tua fala te condena. Pode te condenar para o mal ou para o bem. Então ele sai e começa a esbravejar, e outros depois o identificam como sendo daqueles, porque você também vem de Nazaré, você também é semelhante a ele, você fala como ele, se porta como ele, está aqui.
E então ele nega Jesus pela terceira vez. E para isso, ele precisa mudar o seu paradigma, a sua semelhança com Cristo. Ele precisa agora falar palavrões. E a Bíblia fala que ele, amaldiçoando, praguejando aquelas pessoas, ele então se comporta como um deles, como um mundano. Ali ele se afasta de Jesus para trair Jesus. Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele teria negado Jesus. Foi preciso que o galo cantasse a segunda vez e que ele olhasse para Jesus e então visse, depois de ter transgredido, a graça nos olhos de Jesus. Depois que ele praguejou, se fez como um mundano, agiu semelhança daqueles que estavam à sua volta, esqueceu-se de olhar para o rosto de Jesus e olhou para os homens, copiou-lhes os atos. Mas agora ele olha para Jesus e vê envergonhado naquele rosto de luz o olhar do perdão, o olhar de amor do Pai, o olhar de amor de Jesus. E ali ele compreende a graça e o perdão e se torna o Pedro que a sua sombra cura multidões. Bom, nós vemos também que Tiago, irmão de Jesus, nos deixou uma maravilhosa mensagem e eu não posso deixar de trazer e compartilhar com você. Tiago, irmão de Jesus, escreveu no capítulo 2, verso 14 até o verso 26, sobre fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmão estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, porém, sem lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É pelas obras que nós vamos ser reconhecidos como quem tem fé. Nós somos reconhecidos como crentes. Você crê, diz o verso 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. E Tiago é pesado na língua, o irmão de Jesus não poderia ser diferente. Os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam juntas, atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Está lá em Gênesis. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Assim, Gênesis 15, verso 6, é a Bíblia do irmão de Jesus recitada. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é a morta. Aqueles que acreditam que são salvos pela graça, não precisam de mais nada, esquecem que precisamos ter fé. Aqueles que acreditam que pela fé sem obras estão salvos, esquecem que os demônios têm fé. Vieram dos céus, viram a Deus, eles têm fé muito mais do que nós, mas as obras deles são demoníacas, enquanto os homens que creem em Deus são filhos da luz e caminham para a luz praticando o bem. Amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmos. E assim estão guardando os 10 mandamentos da lei de Deus, os 10, porque Jesus diz que quem guarda esses 2 mandamentos resume o guardamento dos 10. Ele aprimorou essa compreensão. Todos os dias nós temos uma mensagem especial para você. Você curte, compartilha, segue nossa programação, aperta o sininho, passa a participar do corpo dessa mensagem, participando dessa mensagem e levando a outros também. E assim a nossa programação segue adiante, obedecendo a Jesus e de pregar esse evangelho a todo mundo. Você também é um pregador, curta e compartilhe, siga essa programação, leve aos amigos a compreensão de que Jesus é o autor da nossa fé, é o motivo da graça, é o motivo da nossa salvação. Vamos orar?
Senhor Deus, aqui estão as pessoas que te amam, que querem seguir a tua vontade, querem seguir a tua influência. Guarda-nos do mal. Faz com que cada um de nós receba bênçãos diretas das tuas mãos, do teu amor, para que possamos compartilhar com os nossos amigos. Assim, peço que abençoe muito os que estão assistindo esse programa, para que eles possam receber no coração a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e aguardo você todos os dias. Venha em tempo.